E aí estamos de volta na TV Metrópole, canal 26, com o Metrópole Debate sobre os caminhos da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, a dona Cícera do Parque Albano, na cidade de Caucaia, ela pergunta se atestado médico atrapalha na contagem do tempo de aposentadoria. Olha, eu vou entender o atestado médico que ela está falando em ter recebido algum auxílio previdenciário por acidente, por doença, um benefício por incapacidade, porque somente ter o atestado não tem nenhum benefício, não gera nenhum problema para a Previdência, a não ser que ela tenha recebido algum benefício por incapacidade, por exemplo, um auxílio doença nesse período, um auxílio acidente, uma aposentadoria por invalidez, que ela deixou de ser inválida e quer voltar ao trabalho. É bem claro dizer isso. Quem tem auxílio doença previdenciário, aquele auxílio-doença que não é por acidente de trabalho, previdenciário normal, por uma doença normal, ele não conta para a aposentadoria se ele não for intercalado entre períodos de trabalho. Então, se a pessoa trabalha, teve uma doença e ficou afastado pelo INSS como auxílio-doença e não voltar a trabalhar, aquele período dela não é contado para a aposentadoria. O senhor Enediano de Fortaleza, ele disse que é funcionário público e que se aposentou por invalidez com 27 anos de trabalho e recebe apenas 71% do que recebia como salário, correspondente ao salário dele. Tem perspectiva de receber o valor integral da aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, pergunta do senhor Enediano. Olha, tem que ver se ele teve uma aposentadoria por invalidez no regime próprio. Porque a aposentadoria por invalidez no regime geral de previdência, ele é 100% da sua média, aquela média que a gente falou há pouco. Desde julho de 94 até a data da entrada na aposentadoria, vai ser 100% dessa média. E a aposentadoria por invalidez ainda não tem fator previdenciário. Ele não é calculado com fator previdenciário. Então, no regime geral de previdência, é 100% da média. Se aquela média dele foi baixa, porque vai levar em conta todo o seu período trabalhado, né? Não só a última empresa que ele estava trabalhando, está correspondendo em números a 70% do que ele está recebendo na empresa, e isso é porque a média é feita em cima de todos os seus salários, não só nos últimos salários. Então ele não tem direito a essa revisão. A telespectadora Maria Bezerra, da cidade de Fortaleza, diz que tem 55 anos de idade, explica que está de licença desde 2010 devido a vários problemas de saúde. Ela diz que foi no ano passado ao INSS para fazer a contagem do tempo de contribuição e em maio deste ano irá completar 30 anos como contribuinte. E quer saber por que os médicos do INSS só dão 3 meses de licença e por que ela não consegue se aposentar, professor Paulo Bacelar. Olha, a questão do tempo, do tempo que o médico dá para auxílio-doença vai depender muito da pessoa e da doença. Porque não existe uma regra definida de quantos meses a pessoa deve ficar afastada. Vai depender muito da doença da pessoa, né? Então, hoje os médicos têm uma análise baseada com a Organização Mundial de Saúde, com a CID da doença, que diz mais ou menos quanto tempo é de recuperação para cada doença. E ele, ao ver a pessoa, ao analisar o estado de saúde da pessoa, ele vai ter uma análise mais apropriada para dizer quanto tempo ela vai ficar afastada. Isso não tem uma regra, vai depender de cada caso. Agora, ela tendo 30 anos de contribuição, ela não precisa de nada, né? Basta que ela agende o seu benefício quando completar os 30 anos, que ela vai ter direito à aposentadoria tranquilamente. Dona Maria Bezerra, a senhora pode seguir esse conselho do professor Paulo Bacelar, procurar uma agência do INSS e buscar a sua aposentadoria. O telespectador, ou melhor, a telespectadora Edinete Lopes, do bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, ela diz que o pai sofre com problemas mentais, toma medicação controlada há 20 anos, diz que já tentou conseguir uma aposentadoria para ele no INSS, ele não pode trabalhar e os remédios são muito caros, os remédios são caros demais. Gostaria de saber se o pai dela, da dona Edinete, tem direito à aposentadoria ou não. A aposentadoria por invalidez, ela vai levar em conta a situação da pessoa e se aquela doença está incapacitando o segurado, incapacitando permanentemente para o trabalho. Caso a pessoa dê entrada no auxílio-doença, porque você não pode solicitar uma aposentadoria por invalidez, você solicita primeiro o auxílio-doença. Se o médico no auxílio-doença entender que ele não está incapaz permanentemente para o trabalho, ele vai dar uma alta médica que ele vai pedir para que ele volte ao trabalho.
Se a pessoa não se conformar com isso, ela tem direito a pedir um PP, aliás, um PP ou PR, um pedido de prorrogação, caso ele venha a dar o auxílio-doença e na data da cessação ele pode pedir uma prorrogação desse benefício, ou se o médico não der esse auxílio-doença, foi indeferido de primeira mão, ele pode pedir um PR, que é pedido de reconsideração. E além do pedido de reconsideração, ele ainda tem um recurso administrativo. Essas são as fases administrativas. Ela não ficando satisfeita com essas fases administrativas, porque não confia no médico que está sendo feita a perícia, ela já pode, no primeiro indeferimento do benefício, já requerer judicialmente, procurar o juizado federal especial, né, nos juizados que ficam na João Cordeiro, e vai dar entrada no auxílio-doença pedindo aposentadoria por invalidez, com advogado ou até sem advogado, no limite de 60 salários mínimos. Então ela pode requerer judicialmente no primeiro indeferimento. Professor Paulo Bacelar, pela narrativa feita pela dona Edinete Lopes, dizendo que o pai é doente mental, automaticamente o INSS, claro, após passar por perícia médica do próprio instituto, esse benefício não seria dado automaticamente não, via administrativa? Teoricamente sim, né? Agora a gente precisa saber se ela está comprovando essa doença, porque muitas vezes os médicos dizem que as pessoas não têm atestados médicos da época em que ele estava já deficiente, para saber se ele é segurado da Previdência, pode ser que ele não seja segurado, então vai depender de muita coisa. Por exemplo, a pessoa nasceu com um problema, a pessoa chegou hoje, mas não tem atestados, não tem exames nenhum de que a pessoa nasceu com aquela doença, então ela não consegue comprovar. Há indeferimento por perícia médica. Mas também tem aqueles casos em que a pessoa trabalhou muitos anos e deixou de pagar, deixou de contribuir, como a gente já falou aqui em outros programas. Se deixar de contribuir pelo menos por mais de 3 anos, ela deixa de ser segurada da Previdência e vamos dizer que ele tenha ficado incapaz, inválido, tenha tido essa doença mental após a perda da qualidade de segurado. Então, ele já está inválido, o médico pode até reconhecer essa invalidez, essa incapacidade permanente, mas no momento em que ele comprovou que foi o início da sua incapacidade, ele já não era mais segurado da Previdência. Então, isso vai depender do caso concreto e mesmo assim a pessoa tem direito a procurar a via judicial, se na via administrativa não for concedido o benefício. Quero agradecer mais uma vez a sua presença na TV Metrópole e desejar um bom final de semana, que nós nos encontremos aqui na próxima quinta-feira. Com detalhe, reprise aos domingos às 13h30. Obrigado, Muzanô, e até o próximo programa. A gente se vê no próximo domingo às 13h30 e às quintas-feiras às 9h30 da noite com o Metrópole Debate pela sua TV Metrópole, canal 26.